Bom dia, meninas. Meu nome é Cíntia, eu sou advogada e vou transmitir para vocês a tutoria do Empreender Mulher de hoje. O meu tema é Direito para Micro e Pequenas Empresas, tá? Só que no dia de hoje eu vou falar sobre um tema que é conexo, mas é um pouquinho diferente. Agora sim, eu estou transmitindo pelo Zoom também. Bom dia, meu nome é Cíntia, eu sou advogada, eu sou sócia e fundadora do Morales Gonzalez e de Santos Assessoria Jurídica, tenho 2 sócios comigo e a minha tutoria aqui no Empreender Mulher é a respeito de direito, orientações jurídicas para micro e pequenas empresas, tá? No dia de hoje a gente vai falar sobre o direito de ser mulher. Nas tutorias anteriores, a gente tratou um pouquinho sobre a formação e constituição de empresas, depois eu falei um pouquinho sobre relações trabalhistas e relação com colaboradores, então hoje a gente vai falar um pouquinho, depois sobre relações de consumo. Todas essas tutorias anteriores, elas estão disponíveis para quem quiser assistir na TV Empreender Mulher no YouTube. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o direito de ser mulher. Vocês vão falar, mas Cíntia, você acabou de falar que as tutorias são a respeito de micro e pequenas empresas. O que tem a ver com o direito de ser mulher? Na sociedade nós temos muitos papéis sociais, então nós somos mulheres, empresárias, mães, esposas, filhas, e em cada um desses papéis a gente assume uma função diferente, uma forma diferente. Mas de qualquer forma, em todos eles nós somos mulheres e muitas vezes mesmo, nós temos muita dificuldade de lidar com as coisas simplesmente por ser mulher, simplesmente por essa condição de ser mulher. E isso afeta a sociedade, afeta os negócios e afeta a vida das empresas também, das micro, das pequenas e das grandes empresas. Para vocês terem uma ideia, algumas estatísticas apontam que 1 em cada 5 faltas ao trabalho de mulheres tem relação com casos de violência doméstica. Isso é um número muito grande, muito absurdo. Então, por conta desse reflexo nas empresas é que eu decidi tratar sobre esses temas. Tem o resultado das últimas pesquisas do IBGE, são relativas ao ano de 2014, saíram agora no final de 2015, apontam que o número de mulheres chefe de família cresceu cerca de 67% em 10 anos, que é de 2004 a 2014. Para a gente ter uma ideia, mulheres 67%, o número de homens cresceu cerca de 6% de homens chefes de família. Então é uma diferença muito grande. Cerca de 39% das residências, dos lares no Brasil hoje é declaradamente chefiado por uma mulher, tá? O número de mulheres com carteira assinada cresceu nesse período 22%. Só que olha que interessante, apesar do número de mulheres com carteira assinada ter crescido muito, o salário das mulheres é cerca de R$530 menor do que o dos homens. E os homens ocupam cerca de 81% dos cargos de liderança. Então, apesar da gente estar no mercado, do número de mulheres que tem a sua empresa ou que tem carteira assinada está crescendo cada dia mais, as mulheres não têm chegado no topo da cadeia, elas não têm chegado como chefes de empresa, como grandes cargos de liderança. E se a gente pegar as estatísticas que falam de mulheres negras, essa diferença é mais absurda ainda. Tá? O número de mulheres negras em cargos de liderança, então, é quase ínfimo, tá? O fato de nós estarmos aqui nos organizando, buscando qualificação, buscando o Empreender Mulher, já demonstra a nossa iniciativa, então a iniciativa de quem está aqui de alterar essas estatísticas e de mudar.
Então, por isso que eu quero falar também um pouquinho sobre esses direitos de ser mulher e as possibilidades que nós temos hoje enquanto mulheres e a diferença que isso pode representar na sociedade. Quando a gente fala de legislação no Brasil, isso até falei um pouquinho nas outras tutorias, a gente tem a Constituição Federal, todo mundo já ouviu falar da Constituição Federal, mas muitas vezes a gente não sabe o que significa, qual a importância dela no sistema legislativo, dentro das leis do Brasil. A Constituição Federal, ela é a lei mais importante que nós temos no Brasil, tá? Então, todas as outras leis, tudo que a gente tem de legislação, ele é abaixo da Constituição Federal, ele tem que se subordinar aos princípios que tem na Constituição Federal. E lá no comecinho da Constituição, ela fala dos objetivos do país. Dentro dos objetivos do país está promover o bem de todos, sem preconceito. Um dos objetivos do Brasil, tá, é estabelecer uma nação sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou de qualquer outra forma de discriminação. Tá? Então, tem lei para isso. Quando lá em 88 teve a Constituição, foi promulgada a Constituição, tá? Eles tiveram essa preocupação, o legislador teve essa preocupação de que um dos objetivos do Brasil é uma nação sem preconceito de qualquer natureza, inclusive sem preconceito de sexo. Antes de 88, tá? Existiam muitas diferenças. Uma das diferenças era, por exemplo, que o homem era o chefe da família. Então, quem era o chefe da família, quem mandava em tudo, era o homem. E a Constituição fez uma revolução, porque ela disse assim que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Tá? Então, isso é muito importante falar, mas está lá e na prática isso não funciona. Na prática não é bem assim, né? Só que a gente tem um princípio, isso é importante, isso é muito importante, e a partir dele, a partir da Constituição, toda a legislação e tudo o que a gente tem, ele tem que se subordinar a isso, tá? Homem e mulher hoje, pela lei, têm a mesma responsabilidade sobre a família e sobre os filhos, e eles devem decidir juntos, tá? Então todas as decisões dentro da família, não pode mais assim, não, o pai mandou, não, é o pai que decide, tá? Todos têm que decidir juntos e todos têm que agir em conjunto, o homem e a mulher. A opinião do pai, ela tem que valer tanto quanto a opinião da mãe. Isso em direitos e em obrigações também. E aí eu trago aqui, eu queria trazer um pouco uma reflexão. Qual é a nossa postura enquanto mulher? Então a gente começou falando dentro de casa, o homem e a mulher são responsáveis pela família, são responsáveis pela educação e pela manutenção dos filhos. E quando o seu marido ou quando o seu companheiro vai fazer as coisas dentro de casa, ele está fazendo por ajuda ou ele está fazendo e você aceita como ele é parte? E quando ele faz, a gente recusa, fala não, deixa que eu faço melhor, ou a gente aceita isso? Então, é uma reflexão que eu estou trazendo. Cada família tem a sua dificuldade, cada família tem a sua dinâmica, tá? Mas é uma reflexão que eu tô trazendo, é uma reflexão para mim. Pode ser que meu marido assista isso depois e ele vai falar, você também. Porque é verdade, a gente como mulher tem até uma certa arrogância de falar, você não tá fazendo direito. Mas olha o cabelo dessa criança, você não penteou direito. Olha só, essa roupa não tá combinando, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E nesse deixa que eu faço, a gente vai deixando de dividir e a gente vai deixando de se tratar como iguais, o que é um problema, porque se a gente faz isso dentro de casa,
a gente faz isso na sociedade também. A gente coloca isso dentro da sociedade também. Mais pra frente eu vou colocar alguns exemplos de como é que a gente coloca isso dentro da sociedade, tá? Mais pra frente, na Constituição Federal, fala que é proibido fazer diferença na hora da contratação, tá? Então, isso vale para os empresários, vale para as empresárias, que muitas vezes nós também, mulheres, temos esse preconceito, tá? E de fazer diferença na hora da contratação. Eu já trabalhei em departamento pessoal e já vi assim, mas eu não quero para esse perfil de vaga uma mulher jovem, porque ela vai engravidar, né? Ela vai querer casar e aí ela vai se preocupar com a casa dela. Então, como é a nossa postura como contratante? Como é a nossa postura como empresária? Esse também é um outro aspecto que é interessante observar e que a lei proíbe fazer diferença na hora da contratação, tá? É proibido também exigir na hora da contratação qualquer coisa que fale sobre esterilidade. Então, mas você é operada? Não. Quantos filhos você ainda pretende ter? Essa é uma decisão que só cabe à família e cabe muito especialmente à mulher. Então, não tem a ver com as relações de trabalho e esse tipo de pergunta, esse tipo de enquete é proibido. É proibido também fazer teste de gravidez para admissão. Lógico que trata da boa-fé. Nas outras tutorias a gente falou muito sobre isso, tá? Que no Brasil todas as nossas relações elas têm que ser pautadas pela boa-fé, tá? Isso é um princípio muito básico das relações jurídicas, é a boa-fé, tá? Então, se eu tô grávida e eu estou sendo admitida no emprego, isso vai trazer implicações para minha vida profissional? Óbvio que vai. Se vai trazer implicações na minha vida profissional, eu tenho que tratar com boa fé e eu tenho que jogar limpo com o meu empregador. Porque se eu não jogo limpo na hora da admissão, como é que eu vou jogar limpo depois e como é que vai ficar isso? Eu não enxergo. À direita. Por direita. Você ficar um pouco mais em cima da câmera. Se eu não jogo limpo no momento da admissão, o que se espera desse funcionário depois no decorrer do contrato, né? Então tem que ter a boa-fé do empregador e tem que ter a boa-fé do empregado. A gente sabe que na prática, no mercado de trabalho, as coisas são muito mais complicadas, né? Mas tem esse direito, a mulher tem esse direito. É um direito que está ligado à mulher, mas é um direito que está ligado de forma muito especial a essa criança que vai nascer, porque ela também precisa de proteção, ela também precisa que a mãe dela trabalhe, né? Ela também precisa de sustento. Então, essas coisas também estão ligadas. O que se aconselha nas legislações internacionais de proteção à mulher, na ONU existem tratados de proteção contra a discriminação e contra as formas relativas à mulher, é que além de repressão contra a discriminação, que é importante e que é essencial, que também existam estratégias de promoção. A gente chama, é um termo meio estranho, mas a gente chama de discriminação positiva. Como assim discriminação positiva? São medidas temporárias de ação afirmativa. Cotas, muitas vezes, o que a gente mais conhece de ações afirmativas são cotas. Geralmente a gente fala muito das cotas de negros, mas como existe historicamente uma desigualdade, a mulher acaba não se qualificando, a mulher acaba não participando, e aí quando você impõe as cotas, você de certa forma obriga a pessoa a assumir, e isso vai integrando. Observe que quando eu falei em medidas
temporárias. Quando a gente fala de cota, tanto cota para negro, quanto cota para mulher, quanto cota para deficiente, a gente está falando de medidas que elas devem ser temporárias. Então a gente faz a medida temporária, a pessoa vai assumir essa ação, ela vai passar a participar, vai passar a fazer parte daquele contexto social, e aí chega uma hora que a cota perde a razão de ser. Esse é o objetivo e é assim que pela legislação isso deve funcionar. Tá? No Brasil, um exemplo dessas cotas, dessas medidas temporárias de ação afirmativa, tá? São algumas legislações que a gente tem e que tem durante as eleições, quando fala do número mínimo de candidatas mulheres. Então, quando a gente fala que na eleição, os partidos eles têm que colocar um número mínimo de candidatas mulheres. Por quê? Na história do Brasil, a mulher vota só muito recente. A mulher começou a votar no Brasil na década de 30. A mulher só teve o direito de ser eleita alguns anos depois. Então, quando você pega o Congresso, as câmaras de vereadores, quando você olha o Poder Executivo, não tem participação feminina. Não tinha. Quando você obriga os partidos a buscarem candidatas mulheres, a buscarem mulheres qualificadas, isso vai mudando e as mulheres começam a fazer parte desse cenário e elas começam a participar desse mundo que era só masculino, tá? Então, isso é uma política de ação afirmativa. É só ver a nossa postura mesmo. Eu não quero entrar aqui no mérito de política, se está certo ou se está errado, se era uma postura boa ou uma postura ruim, mas nós tivemos uma presidente mulher. Tá? Não quero entrar no mérito, não quero julgá-la, não quero entrar no debate, no embate político, mas isso só foi possível quando as mulheres começaram a alcançar esses cargos e começaram a participar da vida política. Então, quando a gente vê esse tipo de atitude, a gente fala, não, política, não, aquela sujeira é só para homem, ou a gente participa, ou a gente fala, não, peraí, é sujeira? Mas ele é sujeira na essência ou ele está sujeira pela forma como vem lidando? Qual é a nossa prioridade? Qual é a forma que nós lidamos com isso e que nós tratamos por isso? Eu ouvi algumas críticas, por exemplo, fez isso porque é mulher. Dona Maria vai pilotar fogão. Quem nunca ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso. E esse tipo de discriminação, ele está ligado ao simplesmente ser mulher. Então, é independente se a mulher fez barbeiragem no trânsito ou se ela fez alguma coisa errada, alguma coisa que não era apropriada. Essa discriminação é pelo ser mulher, é pelo feminino. E isso é que é ruim e isso é o que precisa ser cortado aos poucos, tá? Voltando às relações de trabalho, tem na CLT um capítulo que ele trata exclusivamente do trabalho das mulheres. Por quê? Além de combater o preconceito e das políticas afirmativas, uma questão que a legislação ela sempre deve levar em consideração são as peculiaridades, a forma como cada um lida com as coisas. Por exemplo, a mulher, em regra, ela é menor, isso é biologia. Nós, em regra, somos menores e nós temos uma capacidade física diferente das dos homens. Nossa musculatura é diferente. Então, dentro da CLT, quando a gente fala de igualdade mesmo na Constituição Federal, a gente fala tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, por exemplo, as mulheres elas têm a capacidade física menor, então existe um limite de peso para carregar. O limite de peso que um empregado homem pode carregar é diferente de um limite de peso que uma mulher pode carregar. Essa é também uma chamada discriminação positiva, porque ela leva em conta as diferenças e as peculiaridades de cada um. Um
outro aspecto que eu até tratei sobre ele no começo e que ele é muito importante é a questão da violência contra a mulher. E sobre isso eu quero falar um pouquinho mais, porque é um assunto sério, é um assunto que está na pauta e ele foi reconhecido, tá, pela ONU, pela Organização Interamericana, como um fenômeno generalizado. Então ele é um fenômeno social, ele é considerado um problema social e ele é generalizado, porque não tem distinção de raça, não tem distinção de classe social, de religião, nem de idade, tá? A violência contra as mulheres, ela é generalizada na sociedade. Muitas vezes a gente não vê muitas denúncias e muitas coisas de violência contra a mulher, especialmente, por incrível que pareça, nas classes mais elevadas, na classe média e na classe alta. Isso parece que é coisa, vou usar um termo até meio chulo, assim, parece que é coisa de pobre, parece que isso acontece lá na comunidade. E não é, tá? Mas acontece com a mulher pobre e acontece com a mulher rica também, e acontece com a mulher de classe média também. E a mulher ser agredida, ela sente vergonha por ser agredida, ela sente vergonha por ser mulher, tá? E por não ter tido força de reagir, infelizmente, isso acontece muito, mas ela também sente-se humilhada, ela sente fraca. Por questões culturais, é como se a mulher, ela de alguma forma acreditasse que ela pode sofrer aquilo e que aquilo é meio que justo, é uma penalidade. E não é, isso não pode ser assim. Vocês todos já ouviram falar da Lei Maria da Penha, certo? Todos já ouviram falar que ela protege a mulher em caso de violência doméstica. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa lei. A Lei Maria da Penha, ela fala sobre as várias formas de violência contra a mulher. Quando a gente fala de violência, geralmente a gente acha que é a violência física. Então, levou um tapa, um murro, um empurrão, puxão de cabelo, um pontapé. Isso é violência? É unânime, ninguém vai discutir, tá? É uma conduta que seja ofensiva contra a integridade física e a saúde corporal, mas esse é o caso mais evidente de violência. Existem outros tipos de violência que a mulher sofre no âmbito familiar e que vai destruindo a mulher, vai destruindo a feminilidade, vai destruindo a capacidade da mulher de reagir e vai até matando a mulher dentro da sociedade. Então, muitas vezes essas outras formas de violência, elas vão impactar no mundo corporativo e no ambiente de trabalho. A violência sexual, tá? Violência sexual, a gente não está falando só de estupro na forma tradicional. Então, um desconhecido aborda a mulher e força a manter relações sexuais. Estupro? Isso é estupro? Ok. Mas existem outras formas de violência sexual e existem formas de violência sexual muitas vezes dentro do casamento e dentro da família, e que são formas de violência e que atentam contra a dignidade da mulher, contra a integridade física e também a integridade psicológica. Por exemplo, constranger a presenciar atos, a participar de relações não desejadas, mediante intimidação, ameaça, coação. A mulher, ela não é obrigada a nada, e ela não é obrigada a nada mesmo dentro do casamento, tá? Quando a gente tem um casamento harmonioso, quando a gente tem um casamento pacífico, é tranquilo, ok? Então a gente conversa com o parceiro, os dois chegam num consenso, tá? A gente sabe que nem sempre é fácil, mas é uma forma de violência, é uma forma de violência sexual e que está contemplada na Maria da Penha também,
tá? Então, por exemplo, impedir de utilizar métodos contraceptivos, obrigar a engravidar. A mulher, ela não é obrigada a engravidar. É ideal que essa seja uma decisão do casal, tá? Mas a mulher não pode ser obrigada a engravidar, assim como ela não pode ser obrigada a abortar, assim como ela não pode ser obrigada a se prostituir. Infelizmente, eu já ouvi aqui na minha trajetória profissional que o marido obrigava a mulher a se prostituir e a trazer dinheiro para casa. E se ela não levasse dinheiro para casa, ela ainda apanhava, e muito. Então, aí a gente tem muitas formas de violência. São formas de violência que atentam contra os direitos sexuais e atentam também contra os direitos reprodutivos e estão contempladas na Maria da Penha. Uma outra forma de violência é a violência patrimonial. Então, deixa que eu fico com o seu cartão, você não pode sacar hoje, deixa que eu controlo o cartão, deixa que eu controlo os instrumentos de trabalho. Não, faz assim, os seus documentos pessoais ficam só comigo, eu guardo. Isso é uma forma de violência, isso é uma forma de violência patrimonial e que ele atenta também contra o ser mulher, porque a mulher ela não tem essa capacidade de cuidar do dinheiro, né? Não, quem tem que ganhar o dinheiro é o homem. Por outro lado, tem até aqui a Lilian tá falando que muitas mulheres são machistas, é verdade. Tem muitas mulheres que são machistas e muitas mulheres que não se colocam na condição de igual, tá, Lilian? Então, assim, os questionamentos até que eu coloquei no começo da tutoria são exatamente sobre isso. Então, será que o homem sabe cuidar dos filhos? Ah, não, dinheiro? Deixa com ele. Ah, mas ele tem que trazer dinheiro para casa. Ah, mas você não fez direito. Então, por isso até que eu coloquei esses questionamentos no começo. Porque como nós viemos dessa cultura, por mais a minha mãe, assim, sempre foi super liberal, minha avó sempre foi uma pessoa que teve muita autonomia, nós estamos nessa sociedade e nós temos essa cultura. Então, algumas decisões, algumas coisas que acontecem, elas estão muito arraigadas na sociedade. Por isso das políticas afirmativas, que são muito importantes, e por isso que é importante, eu já chamei aqui várias vezes, a gente chamar a nossa atenção. E como é que a gente faz? E como é que eu faço enquanto mulher? E como é que eu faço dentro da minha casa? E como é que eu faço dentro do meu ambiente social? Porque muitas vezes nós temos essas condutas machistas e nós não percebemos. Até porque, sob certos aspectos, o machismo é bom pra gente. Falar, você tá louca? Não, não tô. Porque o machismo, ele obriga o homem a trabalhar, ele obriga o homem a cuidar de tudo. Então, ele oprime o homem. Até existem algumas doutrinas, algumas partes que as mulheres julgam umas às outras, é verdade. Então, uma mulher que é mais liberal, uma mulher que exerça os seus direitos sexuais, geralmente ela é muito julgada, tá? E então é questão da nossa, tá? Da nossa postura e da nossa forma, tá? Voltando às formas de violência, existe a violência moral, tá? Então, sua burra, olha, tá vendo aquela anta? Ficar fazendo piadinha sobre a condição de ser mulher. Olha, tá vendo? Ela fez aquilo, ela fez porque era mulher. Então, isso também são formas de violência, tá? Chamar de burra, calúnia, injúria, ficar falando mal para os outros, difamação. São formas de violência contra a mulher e muitas vezes são praticadas pelo simples fato de ser mulher. Tá? E existem as formas de violência psicológica. Elas causam dano emocional, elas diminuem a autoestima, elas prejudicam o desenvolvimento da mulher na sociedade, na família, como cidadã, como empregada.
e elas degradam e controlam as ações da mulher, controlam crenças, manipulam, isolam, tá? E essas formas, elas muitas vezes são veladas, tá? E muitas vezes a própria vítima, ela não se percebe como violentada, e ela não se percebe como ofendida, só que isso vai matando por dentro, isso vai corroendo por dentro, e isso também é uma forma de violência. Isso prejudica nas empresas, voltando ao direito para as empresas, ao direito para as corporações, e isso afeta, tá? Quando o homem quer determinar o jeito que a mulher se veste, a opinião política, então se eu sou de direita você tem que ser, se eu sou de esquerda você tem que ser também. Mas você come isso, você não come aquilo, tudo que ela faz não tá certo, tudo que ela faz não tá bom, aí é levadia, ela é imprestável, aí essa retardada. Mulher, você não tá entendendo. Vou explicar um negócio, porque você não vai entender porque você é mulher. Quem já ouviu isso? Né? Suas amigas tudo vagabunda, né? Liberal, então esquece. Pode ser, pode não ser, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a sua situação, e o homem não tem direito de controlar isso. E muitas vezes isso é feito de forma de brincadeirinha. E muitas vezes isso é feito, não, depois vem cá, me dá um beijinho, me faz um carinho, e a mulher acha que tá ficando louca, né? Isso chama de gaslighting, é uma forma de abuso mental que consiste em distorcer os fatos e omitir situações. Então ela acaba achando que tá louca, ela acha que não tá entendendo direito o que está acontecendo. E isso vai tendo influência em todos os âmbitos. Na criação dos filhos, na educação dos filhos, dentro do relacionamento, no emprego, no trabalho. Então tanto a empresária quanto a empregada, porque a mulher começa a ficar transtornada, ela não sabe até que ponto que ela está sofrendo a violência, ou até que ponto que é coisa da cabeça dela. Não, mas a nossa sociedade está muito intolerante e não aceita mais brincadeirinha, e não aceita mais outras formas de brincadeira. Quando eu estava preparando aqui a tutoria, eu tenho um sócio e uma sócia, e o meu sócio falou uma coisa que eu acho que resume bem isso que eu teria para falar a esse respeito. Ele falou assim: mas o homem que faz isso com a sua mulher é porque esse relacionamento ele já não existe mais. Porque um homem que amar, um homem que respeitar de fato, ele não vai fazer esse tipo de brincadeirinha. Então, acho que é essa questão, essa sacada, se respeitar e também se fazer respeitar. Isso todas essas formas que eu coloquei são formas de violência, elas também estão contempladas na Lei Maria da Penha, tá? Se elas constituírem crime, especialmente as agressões físicas, que são uma coisa muito patente, mas também as questões de violência, de calúnia, de difamação. Uma outra coisa que eu não coloquei aí foi obrigar a registrar momentos íntimos. Isso também é uma forma de violência sexual. A relação era consentida, mas eu não queria que ele tivesse filmado, ele filmou. Isso é uma forma de violência, tá? E a gente chama de porn revenge, né? Depois que o relacionamento acaba, ou mesmo durante um relacionamento, tem homem que ainda faz, quer liberar essas imagens, quer liberar esses registros na internet. Caiu na internet, gente, temos medidas jurídicas para combater isso? Temos medidas jurídicas, mas quem salvou no computador, você não apaga mais, você não tem como saber,
tá? Então isso é uma forma de violência, você não é obrigada. Às vezes a mulher ela tem medo de perder um relacionamento, porque fala, eu tô com ele e isso está ruim. Só que muitas vezes, que relacionamento é esse? Que saúde que isso traz? Que saúde que isso traz para o seu bem-estar? O que é que isso traz para os seus filhos? E o que é que isso traz para a sua vida no geral? Como filha, na família, em todos os seus relacionamentos, nas suas amizades. Então essa é uma reflexão que eu trago. Quis falar um pouquinho sobre essas formas de violência contra a mulher, essas outras formas de opressão. Não posso deixar de falar que nós estamos aqui no Outubro Rosa, tá todo mundo falando, mas tem que falar, porque a gente falou agora há pouco que a mulher ela tem que se colocar, ela tem que buscar as formas, ela tem que buscar participar de acordo com as suas habilidades e incapacidades diferentes, sem dúvida alguma, mas a mulher é importante se colocar na sociedade. Nós temos uma legislação protetiva hoje, nós temos uma legislação que garante. É importante ter consciência de que a mulher não é obrigada a nada, tá? Nada que ela não queira, nada que consista em violência, nada que agride o ser mulher. Então, o tema da nossa tutoria de hoje é o direito de ser mulher. Nós somos porque somos. O ano passado, esqueci do feminicídio. O ano passado foi aprovada uma lei que configura o feminicídio. Então, o homicídio, que ele é praticado simplesmente porque a mulher é mulher, ele tem um nome específico hoje, é o feminicídio, e ele tem um agravante. Então, quando acontece um homicídio que a mulher ela sofre simplesmente por ser mulher, tá? Ele tem um agravante, ele tem uma pena maior, tá? É importante denunciarmos quando ficamos sabendo, e é importante que a mulher se veja e que analise esses relacionamentos quando é dentro da família, mas que também analise quando isso ocorre dentro das corporações. Então, principalmente essas formas de violência psicológica, elas são muito observadas dentro das corporações. Então a mulher ela não vai saber chegar. Lá no começo eu falei que cerca de 81% dos cargos de liderança, eles são ocupados por homens. Exatamente porque nós sofremos ainda esse preconceito dentro das corporações, e cabe a nós nos colocarmos, cabe a nós olharmos com um pouco mais de solidariedade para as outras mulheres, respeitarmos um pouco mais a forma e a orientação delas, e nós não praticarmos essas formas de violência, nós não praticarmos essas brincadeirinhas infames, e também não deixar que façam contra a gente e que pratiquem contra a gente. Acho que é isso. Se vocês quiserem, podem acompanhar, a gente coloca muitas notícias e muitas matérias no Facebook do meu escritório, facebook.com/mgds Assessoria Jurídica. Quero agradecer muito aos meus sócios, que a gente dá uma parada em tudo no trabalho para transmitir as tutorias. Quero agradecer muito ao Empreender Mulher pela oportunidade de compartilhar com vocês. Quero agradecer a Carla, facebook.com/kdsantes, que é a minha irmã, que cuida do meu visual, cabelo, maquiagem, manicure, ela que cuida de mim. Quero agradecer também ao pessoal da InfraWorks, Soluções em Tecnologia, facebook.com/infraworksis, com Y no final. O pessoal que cuida da minha tecnologia aqui, computador, se está tudo online, a rede está funcionando, porque a gente tem esse suporte também da Infra. Muito obrigada e parabéns de qualquer forma para as mulheres que estão online, que estão buscando capacitação, que isso já é um grande começo, isso já é uma grande ação
afirmativa para todos nós. É isso, muito obrigada.